Olá, começa agora mais um programa Destaques. E o Ceará foi sede do principal encontro entre governadores da região Nordeste, o Consórcio Nordeste. A reunião promovida pelo grupo que une os 9 estados estabeleceu datas para leilões e definiu um investimento bilionário na geração de hidrogênio verde, energia limpa e renovável. A elaboração entre os estados objetiva o estabelecimento de políticas públicas integradas que beneficiem a região. A presença mais aguardada era a do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. A reunião entre ele e os governadores foi o que decidiu um repasse de 56 bilhões de reais à região. 3 leilões ficaram definidos como resultado do encontro. Leilões que teremos, 2 leilões ainda esse ano, um em junho e outro em outubro, e um outro leilão programado inicialmente para 2024, e que estamos falando da ordem de em torno de 56 bilhões de investimentos para linhas de transmissão no Nordeste, que consideramos fundamental. Ficamos ainda de dialogar com o ministro para podermos avançar nesses temas desses leilões, mas o anúncio do ministro para nós é muito significativo. O hidrogênio verde, ou H2V, é uma energia limpa produzida a partir de energias renováveis, como o sol e o vento. Sem emissão de gás carbônico, não prejudica o meio ambiente. O Nordeste é rico em energias renováveis. E o Ceará, além da riqueza natural, já saiu na frente, porque começou a produção própria do H2V. Também foram destaques no encontro as outorgas. Elas são usadas pelo consórcio para financiar o hidrogênio verde. O pedido feito pelos estados de prorrogação dessas concessões foi aprovado pelo governo federal aqui na reunião. Dos 9 estados, 6, contando com o Ceará, foram representados pelos governadores: Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Os chefes do Executivo de Alagoas, Bahia e Sergipe não vieram ao centro de eventos, onde ocorreu o 3º encontro do consórcio em 2023, mas mandaram representantes. Nome relevante do encontro foi o de Cid Gomes, presidente da Comissão do Hidrogênio Verde no Senado Federal. O governo do presidente Lula e o Ministério de Minas e Energia têm trabalhado assim, ouvindo permanentemente as nossas lideranças políticas, a sociedade civil organizada. Nós somos mais ouvidos nesse momento do que propriamente falas, para que a gente possa construir políticas que possam equilibrar o setor energético nacional. Todos sabem da nossa luta para poder lograr êxito na questão de preços mais módicos dos combustíveis nacionais, do conteúdo local para gerar emprego e renda e, consequentemente, desenvolver o país. E o mesmo nós queremos fazer com o setor elétrico e o setor mineral, que o estado do Ceará também tem uma importância muito grande com a questão do fosfato. A presidência do consórcio comemorou os acordos promissores conquistados sobre a Selic, a taxa básica de juros da economia, mantida em 13,75% pelo Banco Central. A resposta é incisiva. Do jeito que está, a Selic limita o crescimento nacional, o que inclui os estados do Nordeste. A taxa Selic, ela é limitadora para que a gente possa promover desenvolvimento, considerando que o capital é muito mais direcionado ao mercado de capitais do que para investimentos. O que nós esperamos é que essa discussão que o ministro Fernando Haddad está fazendo junto com o Banco Central, possamos chegar a um bom termo, considerando o novo arcabouço, hoje que está sendo aprovado no país, que oferecerá muito mais garantias para o controle dos gastos públicos do que tinha antes. E foi lançada no PECEM a pedra fundamental da usina termoelétrica Porto 100, um equipamento estratégico para fortalecer a segurança energética no país. A termoelétrica vai ter como combustível gerador o gás natural. A termoelétrica PECEM vai ter capacidade de gerar 1.572 megawatts de energia e será construída na zona de processamento de exportação, no complexo industrial portuário do PECEM. O empreendimento será movido a gás natural.
O evento de lançamento da pedra fundamental da usina movimentou o setor produtivo e contou com a presença de muitos empresários e representantes do poder público de todas as esferas. Para o governo federal, o Brasil deve ser o grande protagonista no mundo quanto à energia limpa, e o Ceará é peça fundamental no projeto. O gás passa a ser o indutor de possibilidade de cada vez mais nós podermos utilizar as potencialidades do Ceará, tanto do vento quanto do sol. Essas usinas termoelétricas movidas a gás, elas permitem segurança energética para o sistema. Hoje, o operador nacional do sistema precisa de ter segurança energética para que a população do Brasil e do Ceará tenham a confiabilidade de um sistema independente das oscilações das fontes. Essas usinas movidas a gás permitem isso e permite que todas as fontes renováveis, que o Ceará é um estado com vocação natural e todo o Nordeste brasileiro, possam avançar nesse ambiente de favorabilidade e transformar o sol e o vento no grande vetor de desenvolvimento nordestino. O investimento é de quase 5 bilhões de reais no território cearense. A termoelétrica vai criar muitos empregos na região e já durante a sua construção vai gerar 1.700 postos de trabalho. E eu não tenho nem dúvida, o ecossistema que vai gerar em torno dessa grande termoelétrica, que tem a capacidade de gerar mais de 80% da energia hoje consumida no estado do Ceará. Então é uma reserva energética para geração de negócios, e geração de negócios é emprego e renda. Porque tudo isso tem que acontecer e ser fomentado para cada vez mais trazer desenvolvimento para o estado do Ceará, para o poder público poder investir tanto na esfera municipal e estadual e trazer desenvolvimento econômico para lares das pessoas, né? A estimativa é que a termoelétrica entre em operação em 2026 para dar mais segurança energética ao Sistema Nacional Integrado. Ela deve ser utilizada quando o nível de água nos reservatórios das hidrelétricas estiver baixo, quando a velocidade dos ventos não for adequada para a geração de energia eólica ou mesmo quando a captação do sol não for o suficiente para gerar energia nas usinas fotovoltaicas. A construção da Porto 100 é estratégica na mudança da matriz energética do Ceará, o que impacta na atração de novos negócios para o estado. Aumentam as condições do Ceará com o nosso porto, com a nossa zona de processamento de exportação, aqui tendo gás, tendo a produção de energia, nós vamos ter mais condição de atração de indústrias para o Ceará. E eu acho que esse é o grande caminho para o Ceará poder gerar emprego e renda. Quem lidera o projeto diz que o Ceará tem estrutura que impressiona e favorece quem quer trabalhar pelo desenvolvimento. A gente tem no estado do Ceará, acho que todo um ecossistema disponível para crescer. Nós temos o cearense trabalhador, nós temos o cearense inteligente, nós temos a infraestrutura do Porto de Pecém espetacular. Eu acho que todas as entidades, em todos os lugares que a gente vai aqui, temos portas abertas para auxiliar o Ceará a crescer. E a gente está aqui trazendo investimento para gerar riqueza, para gerar emprego. E assim é como a gente vê o estado, né? A usina foi a maior vencedora do leilão de reserva de capacidade de potência, realizado pelo governo federal em 2021. Agora nós vamos até Sobral, onde a Secretaria do Trânsito e Transportes está realizando este mês uma série de ações para chamar a atenção do alto índice de mortes e feridos no trânsito. Para chamar essa reflexão, nós preparamos atividades com o foco na educação de trânsito e conscientização em respeito às leis de trânsito. Vamos ter um mês repleto de atividades com bike Sobral infantil para crianças da primeira infância. Vamos ter ações de ruas, distribuição de capacete, distribuição de material educativo. Teremos várias palestras, teremos uma corrida também temática, que vai ser a segunda corrida do CETRAN pela vida, e diversas atividades, tanto na sede do município de Sobral, como nos distritos. E deixo aqui o meu convite a todos os sobralenses e das cidades do entorno aqui do município de Sobral e da região norte para participar de todas essas ações. E o cumprimento das condições do Bolsa Família e o aumento da qualificação profissional dos beneficiários estiveram em pauta no Congresso na semana passada. A comissão que analisa a medida provisória sobre o programa recebeu representantes do governo para discutir o tema. O Bolsa Família é pago para famílias inscritas no Cadastro Único, com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. A
A medida provisória definiu o valor mínimo de R$ 600 para as famílias cadastradas no programa, mais R$ 150 por criança de até 6 anos e ainda mais R$ 50 por dependente entre 7 e 18 anos ou grávidas. Podem receber o benefício famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa. A secretária do órgão responsável pela gestão do Bolsa Família falou de algumas diferenças do programa retomado agora para o Auxílio Brasil. O valor antes era um valor único de benefício por família. Não levavam em conta o tamanho da família. Ignoravam as características de cada família, desconsiderava as suas necessidades, ausência completa de equidade na distribuição de renda. Era um programa que pagava por pessoa mais para um homem que mora sozinho do que para uma família chefiada por mulheres e crianças. O benefício da primeira infância só atendia crianças de 0 a 3 anos. A ferramenta que faz o registro da frequência das crianças beneficiárias nas escolas oferece informações para a formulação de políticas públicas, como explicou a representante do Ministério da Educação. Ela nos permite, junto com as secretarias estaduais de educação e municipais e, portanto, com o CONSED e com a Undime, refletir, formular, buscar estratégias para que não haja uma criança fora da escola, não haja um adolescente ou um adulto fora da escola e que, além de estar na escola, que ele tenha êxito escolar. O secretário de Proteção ao Trabalhador chamou a atenção para a importância do resgate das ações complementares do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério da Educação e do Ministério do Trabalho. A agenda com o Bolsa Família, ela está sendo proposta e está sendo discutida já com o Ministério do Desenvolvimento Social, mas é uma agenda por ser construída, é uma agenda por ser detalhada, seja de universos, de compartilhamento de recursos, ou seja, de desenho dessa reconstrução mesmo, desse projeto a ser redefinido, assim como o Ministério da Educação. O Pronatec aqui ele é fruto, em grande medida, de um esforço político institucional no passado que envolveu o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho e o próprio Sistema S. E essa é uma agenda que está ainda por ser... Ela está identificada, ela está sendo tratada entre os órgãos, mas ela precisa encontrar um eixo de proposição comum que possa refletir essa interface claramente definida, o deputado, que me parece que é uma vontade política não só do Poder Executivo, mas do Congresso Nacional. E empresários, representantes do Poder Executivo e parlamentares discutiram o desenvolvimento econômico do programa Minha Casa Minha Vida no Senado. O representante da Secretaria de Desenvolvimento Industrial, Rafael Ramos, falou que a medida provisória vem em momento oportuno e avalia como positiva a MP ter introduzido novos objetivos e diretrizes que reforçam o caráter do programa Minha Casa Minha Vida como indutor do desenvolvimento setorial e econômico, especialmente para a indústria da construção e geração de energia renovável. Eu destacaria o estímulo à modernização do setor habitacional, a promoção do planejamento integrado com as políticas de desenvolvimento econômico, estímulo à inovação, aperfeiçoamento da qualidade, durabilidade, segurança e da instalação de infraestrutura em empreendimentos de interesse social e também a observância dos aspectos da sustentabilidade ambiental, preferência por fontes de energia renovável, equipamentos de maior eficiência energética e materiais de construção de baixo carbono, incluídos aqueles oriundos de reciclagem. O presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, Jorge do Nascimento, disse que a proposta da Eletros é que os imóveis sejam entregues com eletrodomésticos. Hoje o Brasil ele pode inovar, trazendo para o Minha Casa Minha Vida a entrega de produtos eletroeletrônicos, fazendo com que o que muitos países no mundo afora já fazem. Desde entregar o imóvel com os eletrodomésticos ou dar condições para que o beneficiado do programa ele possa ter acesso a isso daí. Mas por que o eletrodoméstico é uma agregação de valor? Se pudesse voltar um slide, eu agradeço. Porque o eletrodoméstico ele é muito mais do que o item que está dentro de casa para você utilizar. Poucas pessoas
conseguem enxergar de fato, até pelo próprio costume, a importância de um eletrodoméstico. O eletrodoméstico, ele agrega valor ao programa Minha Casa Minha Vida, porque ele dá qualidade de vida ao usuário. O representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica ressaltou que a conta de energia elétrica é uma das maiores despesas das famílias de baixa renda do país. E nada melhor do que um programa como o programa Minha Casa Minha Vida, para a gente ajudar a reduzir o maior peso no orçamento das famílias de baixa renda, a energia elétrica, com energia limpa e renovável, utilizando a tecnologia. Um sistema de 1.200 watts, como eu comentei, são 2, no máximo 3 painéis no telhado. Não é casa, não é mansão, não é casa sequer de classe média, é sistema para baixa renda. Então essa é a ideia do programa e isso ajudaria a população a ter mais benefício com essa iniciativa. Esse é um programa que ele vai no âmago, né, do que o brasileiro pensa e precisa. Ele consegue conciliar geração de emprego, renda, com a solução de um problema de dar um teto para a família que não dispõe dele. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e o mutirão do Conselho Nacional de Justiça, em parceria com a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, está sendo realizado em 27 capitais do país, incluindo Fortaleza. A diretora de comunicação da Associação dos Notários e Registradores do Ceará, Priscila Aragão, esteve aqui na TV Otimista e deu mais detalhes sobre a programação. Acompanhe. Priscila, obrigada pela sua presença aqui com a gente para falar um pouco sobre esse mutirão que está acontecendo, né? Como é que está sendo realizada a programação? Como é que vocês pensaram esse momento? Pronto, esse mutirão é um momento importantíssimo para as pessoas socialmente vulneráveis. É uma ação, um programa contra o subregistro, coordenado pelo CNJ e a ARPEM Brasil, que busca chegar até aquelas pessoas socialmente vulneráveis que estão sem documentos. Porque estar sem documento, você deixa de exercer a sua cidadania, você não consegue exercer atos da vida civil. E isso prejudica porque você não tem acesso à saúde, à educação, vacinas, né? A questão até de programas sociais. E esse mutirão que vai acontecer de segunda, iniciou hoje, até sexta-feira, ele será de 8 às 16h30. Foi buscado locais estratégicos, né, como a Praça do Ferreira, a Praça da Estação, o Parque das Crianças, buscando exatamente aquela concentração de pessoas que precisam, porque isso é uma das metas até da ONU, a Agenda 2030. Essa Agenda 2030 ele traça metas e uma dessas metas é a documentação básica a pessoas socialmente vulneráveis. E mostra mais uma vez a importância desse elo do trabalho do cartório de registro civil, que não só nessa semana estará disponível, né, todos os cartórios do país, que é uma ação que está acontecendo simultaneamente em 27 estados, não só nessa semana, mas durante todo o ano, nós cartorários, que eu sou titular de registro civil, estamos disponíveis para esse tipo de ação, né, que é desde a busca de registro civil para pessoas vulneráveis, como também o registro tardio, que é aquele registro daquela pessoa que nunca se registrou mesmo adulta. E nesse caso, vocês estão realizando ações em locais específicos, em praças, junto à comunidade? Como é que é esse momento? Pronto. Essa ação, a primeira Semana Nacional, ela está acontecendo em Fortaleza. Acaba que sendo a primeira edição. Nessa primeira edição, eles estão buscando encontrar registro de pessoas que já tenham registros, mas isso não impede deles iniciarem o atendimento para o registro tardio. E nos interiores, eles estão recebendo os pedidos eletrônicos, porque no atendimento hoje, na Praça do Ferreira, o atendente ele vai fazer a busca eletronicamente. Então, essa pessoa ela pode estar registrada em qualquer cartório do país. Como é uma central nacional, logo que eu coloco o nome da pessoa e a filiação, já encontra, né? Já faz a localização dessa certidão, desse registro, e a pessoa querendo já emite a certidão, porque para todos os documentos, os órgãos exigem uma certidão atualizada. Ou seja, aquelas pessoas vulneráveis que não têm condição de pagar uma segunda via de certidão
e que estejam precisando atualizar a documentação, ou então participar de algum programa social, elas podem se dirigir a esses locais de atendimento. E aí, nesse caso, a gente também falando sobre essa importância do trabalho dos cartórios também, e para quem tem filho, né? Para gestante que foi ter seu neném na maternidade, enfim, já tem esse serviço na própria maternidade? Como é que é feito isso? Pronto, é outra ação, além dessas pontuais, é uma ação permanente, nós chamamos de unidades interligadas. Essas unidades interligadas são o quê? São convênios feitos entre cartórios e maternidades públicas ou privadas, em que fica um representante do cartório, um escrevente, um funcionário do cartório disponível nessa maternidade, fazendo o registro das crianças que nascem, ou seja, o recém-nascido e a mãezinha, ao receber alta, eles já saem com a certidão de nascimento desse bebê. Isso facilita muito, porque ele já sai como um cidadão, né, como um indivíduo que pode exercer seus direitos. Né? E outra, evita que essa mãe, que muitas vezes mora em localidades distantes, ela esqueça, às vezes passa 1 ano, 2 anos para registrar o filho, se obriga muitas vezes a registrar por conta da concessão dos benefícios sociais. Né? Então, os benefícios sociais que acabam coagindo a essa mãe a registrar. Mas isso agora, mas antes, eles demoravam muito, a gente teve até uma queda em relação a isso por conta dos benefícios sociais. Mas, mais uma vez, mostra a importância, né, desses locais de atendimento, esses convênios, eles evitam e facilitam a vida da mãe, né, muitas vezes por condição financeira, às vezes mora num distrito, numa localidade mais distante, porque esses convênios é feito no estado todo, não só na capital. E já sai com registro gratuito e já com CPF a criança também. E aí essa importância do registro, né? A gente fala um pouco dos benefícios, mas também sobre a questão, sobretudo de ser cidadão, né? Dessa pessoa passar a existir, né? Porque uma vez que ela passa a ser registrada, ela passa também a participar de políticas públicas, né? Sem fazer-se presente, né? Integrante, e aquela pessoa existe para determinadas políticas públicas, né? Então, assim, é muito mais além, né? Todo um conjunto de direitos que essa pessoa passa a ter, né? Os nossos cartórios de registro civil, eles são conhecidos como ofícios da cidadania. Já mostra a importância deles para a sociedade. Você, ao nascer, você é registrado no cartório civil, com esse registro você passa a existir e você consegue exercer atos da sua vida civil, que é, como eu falei anteriormente, a questão da saúde, da educação. Infelizmente, o nosso país está com um número alto ainda de pessoas que não têm registro, ou seja, essas pessoas são invisíveis, como a gente fala. São pessoas que não existem para a sociedade. E isso, ela não existindo, ela não consegue exercer os seus direitos. Isso é um problema social, porque até mesmo para capacitação, a questão da dignidade da pessoa humana, é um trabalho belíssimo que o CNJ, junto com a ARPEN, estão fazendo, porque de qualquer forma eles estão indo nos locais que essas pessoas vulneráveis se encontram. E hoje pela manhã eu estive na Praça do Ferreira, e lá a gente se deparou com situações de pessoas realmente carentes que estavam tendo um atendimento imediato, e isso resgata a dignidade, a autoestima, essa pessoa vai tirar a identidade, essa pessoa vai poder se qualificar profissionalmente, e isso é muito importante, né, tendo em vista as dificuldades que muitas dessas pessoas enfrentam ao morar na rua, que já é um desafio. E sem documento, essa pessoa não existe nem para ter um atendimento médico, muitas vezes, ter um benefício pela Previdência Social. Para fazer uma ficha numa unidade de saúde, né? Uma documentação, algo necessário que precisa ter, né? No meu cartório, onde eu sou titular, né? Porque hoje em dia a titularidade é dada através de concurso público, lá eu fiz um registro tardio de um senhor de 60 anos. Ele era lavrador, e ficou muito emocionado, todo mundo no cartório ficou muito emocionado, porque ele podia, assim, tomar vacina. Então, a gente só daí vê a importância, né? Porque você acaba que essa pessoa não existe em pesquisa, não existe no banco de dados do governo. E isso, essa movimentação, essa ação, esse programa que busca enfrentar o subregistro, ele resgata, além de tudo isso, a autoestima. E a vontade de trabalhar, de estudar, que muitas vezes se acham à margem da sociedade.
Pois é, e para quem está assistindo, que quer saber mais informações sobre essa ação de vocês, vai até sexta-feira, né? O horário de funcionamento, onde é que vocês vão estar localizados? Pronto. Essa ação, que é uma ação nacional, está acontecendo em 27 países. Ela está acontecendo já de hoje até sexta-feira, das 8 às 16h30. Hoje está sendo na Praça do Ferreira, terça-feira na Praça da Estação, quarta-feira no Parque das Crianças, quinta-feira no Parque Bisão e sexta-feira na Vara de Execuções. Mas vale salientar, para aqueles que não conseguirem o atendimento durante essa semana, ele pode se dirigir a qualquer cartório de registro civil, né, e fazer a busca, se identificar como uma pessoa vulnerável. Lá ele vai assinar uma declaração e ter realmente a sua emissão de segunda via gratuita. Ou aquele que não tem registro, ele dá entrada a um procedimento administrativo de registro tardio, onde vai se juntar toda a documentação necessária, porque até por questão de segurança jurídica, a gente não pode registrar sem pelo menos ter um procedimento em que nos garanta que aquela fala, que aqueles documentos são autênticos, a veracidade realmente do pedido, e isso é necessário até para a segurança de todos. E aí são 27 estados que estão participando. São 27 estados que estão participando. Fortaleza também já está atuando em Ceará também, né? Fortaleza, No caso, no Ceará foi escolhido Fortaleza, esses pontos estratégicos, até por conta da aglomeração dessas pessoas que vivem socialmente vulneráveis. E aí, nesse caso, nessa ação de vocês também, junto ao estado do Ceará, é um trabalho contínuo, né? Trabalho contínuo, porque essa é uma das ações. Além dessa ação da Semana Nacional do Registro, nós temos as unidades interligadas, né, que eu falei anteriormente, que são esses convênios com maternidades, que evitam o subregistro, a criança sair sem registro, e também os cartórios que estão disponíveis, os ofícios civis, né, que são importantíssimos, conhecidos como ofício da cidadania, e que estão disponíveis para atendimento de toda a população. O grupo Amigos em Ação, que todos os anos arrecada alimentos a entidades assistenciais em Fortaleza, recebeu a presidência do Mercadinho São Luís. No encontro foi mostrada a trajetória de sucesso do grupo empresarial e como a inovação tem influenciado nisso. Na mesa de almoço estavam alguns dos principais empresários de Fortaleza. Por volta de 40 pessoas acompanharam a palestra sobre a história do Mercadinho São Luís. Falar da empresa da gente, daquilo que a gente ama, daquilo que gosta, é muito fácil, né? Então recebi esse convite do Germano Belchior para falar um pouco, contar essa história do passado, do presente, um pouquinho do futuro, trocar ideia, trocar experiências, aprender. O encontro aconteceu no auditório da Alessandro Belchior Imóveis, local tradicional da reunião desses empresários. Joana Ramalho, responsável pelo setor de inovação da empresa, ressalta o papel da mulher em cargos de chefia. São Luís é um supermercado de tendências, acaba que as coisas acontecem primeiro lá. E eu acho que na parte de retaguarda também. Então, no São Luís, eu, obviamente, estou cada vez mais me representando como uma liderança na administração do negócio, e sou mulher, mas brinco que quando a gente vem para as reuniões do São Luís, eu falo muito com o meu pai, eu falo, olha, se prepara que daqui a pouco você vira uma minoria. E eu acho que isso reflete, hoje aqui, a gente não pode deixar de notar que sim, somos poucas mulheres, mas o que eu posso te falar é que super, hiper, mega bem representada por quem está aqui e muito bem recebida por todos os homens que estão. Então é isso, é a dinâmica, a sociedade mudando, um dia está mais equilibrado. No Ceará, a empresa tem 2.700 colaboradores e 20 lojas no modelo Mercadinho. Para este ano, a promessa é se estruturar para outro modelo de negócios, que em breve estará ainda mais presente no portfólio da empresa. Hoje a gente já é reconhecido com mais de 20 lojas aqui no Ceará da bandeira Mercadinhos, e esse momento de expansão agora vai ser com a bandeira Mercadão. Hoje nós temos 3 lojas do Mercadão no Ceará, mas nos próximos anos, até 2026, a gente vai ter 10 lojas. E sim, são bandeiras complementares, voltadas para públicos que querem desejos diferentes, mas o que tem em comum é produto de qualidade, produto reconhecido, obviamente que com um serviço adequado. Você quer mais serviço, você vai para a bandeira Mercadinho. Você não quer serviço, quer um desconto maior, você vai para a bandeira Mercadão. A cidade com maior PIB da região
região Nordeste, a soma de todas as riquezas é Fortaleza. Mas isso não significa que no estado a pobreza não se faça presente. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas da capital, a campanha Amigos em Ação, promovida pelo grupo com o mesmo nome, é socialmente muito necessária. Nós precisamos chegar junto, contribuir, colaborar de qualquer forma, porque nossos irmãos que realmente precisam, nós precisamos cada vez mais ajudá-los, levar a palavra de conforto, levar alimento, enfim, trazer os nossos irmãos também para conviver em sociedade. E o plenário aprovou uma medida provisória sobre florestas públicas e 2 projetos de lei. Um deles prevê dedução do imposto de renda por doações a fundos relacionados a pessoas com deficiência. Quem faz doações a fundos controlados por conselhos de direitos das pessoas com deficiência vai poder deduzir parte do valor do imposto de renda. O limite é de 6% do imposto devido. Hoje é possível descontar do imposto as doações feitas aos fundos controlados pelos conselhos estaduais, municipais e nacionais do idoso e das crianças e adolescentes. O percentual limite é compartilhado com doações a projetos culturais, esportivos e de audiovisual. E vai significar um salto em qualidade para os serviços que devem ser ofertados para a pessoa com deficiência, seja na educação, na saúde, na assistência, no trabalho. Os senadores também aprovaram a certificação digital para representantes e representados, nos casos de empresas e órgãos públicos, além de pessoas incapazes. Hoje, eles precisam apresentar documentos físicos. Com a mudança, poderão usar os certificados digitais da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, como identidade e assinatura eletrônica. Os projetos seguem para a Câmara dos Deputados. Os certificados de atributos a serem realizados no âmbito do processo de certificação digital devem obedecer aos padrões aprovados pelo Comitê Gestor da ICP Brasil, entidade que tem a atribuição legal de estabelecer as diretrizes e normas técnicas de certificação. Foi aprovada ainda a medida provisória que muda as regras da Lei de Gestão de Florestas Públicas por concessão. O contrato passa a prever o direito de comercializar os créditos de carbono, além da exploração de produtos e atividades não madeireiras. É o caso de serviços ambientais, acesso ao patrimônio genético ou conhecimento tradicional para fins de conservação e pesquisa, ou da restauração e do reflorestamento de áreas degradadas, entre outros. Essa lei é um instrumento econômico, senhoras e senhores, ambiental, para promover a exploração sustentável das florestas públicas. E a gente vai agora para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. Estamos de volta e escolas comunitárias podem ter regulação específica, o que prevê um projeto de lei que foi tema de debate na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na semana passada. Entre os pontos levantados pelos convidados está a necessidade de uma nova lei para essa modalidade de ensino. Alguns convidados questionaram: haveria mesmo necessidade de uma nova lei para tratar especificamente de escolas comunitárias? Mesmo porque a legislação atual já dá conta da perspectiva do convênio, das relações com as comunitárias, confessionais e filantrópicas. Então, nós também indicamos que não necessitamos de uma nova lei que trate do processo. Precisa, sim, fazer alguns ajustes, Avançar, principalmente, para a aprovação do Sistema Nacional de Educação, que aí sim nós teremos um pacto federativo que vai estabelecer de forma justa com os estados e com os municípios. Os debatedores mostraram-se preocupados com o projeto. Por exemplo, que o suporte adicional de escolas comunitárias não seja visto como algo a substituir a ausência do Estado, mas que o Estado invista para suprir as atuais deficiências do sistema público. Recursos do Fundeb, só em último caso, deveriam ser
ser aplicados em outras escolas que não as públicas. Muitos municípios, sobretudo os pequenos municípios brasileiros, só possuem os recursos do Fundeb para investir em educação. Então, se a gente permitir que esse recurso seja utilizado dentro das restrições do fundo, tudo bem, mas se o município, porventura, achar que está livre para investir em modelos de convênio para além dos limites do fundo, a gente vai estar gerando uma insegurança jurídica para os gestores municipais, isso pode ser muito arriscado. Também a questão da educação, né, de um Estado laico, como nós podemos visualizar esses ganhos a partir desse PL. Nós acreditamos que isso seja possível na nossa análise e acreditamos que esse projeto de lei pode contribuir com as lacunas, né, que existem no país para a universalização da educação infantil, que ainda existem muitas regiões, né, que necessitam desse apoio, né? Houve críticas também de convidados e senadores à emenda apresentada que prevê o ensino domiciliar. A educação em instituições comunitárias é tida pelo arcabouço legal como uma educação formal para a garantia da educação plena e integral dos seres humanos, né, em harmonia com questões da comunidade, produzindo mais sociabilidade, né? Então, uma educação cidadã, uma educação democrática que não acontece se ela só estiver restrita ao ambiente familiar. Aprender, você aprende em qualquer lugar, mas se sociabilizar, a troca, a viver, conviver com o diferente, conviver com a diversidade, conviver com as perdas, as decepções, as alegrias, ganhar, perder, né? Se defender, tudo isso é um processo de aprendizagem que a escola é fundamental. Eu queria pedir ao nosso relator, o senador Plínio, que retire esse jabuti da lei. Obrigada ao senador que tão bem resumiu aí, acho que o sentimento aqui dessa audiência pública. E durante a audiência conjunta realizada pelas comissões de Segurança Pública, de Constituição e Justiça, de Educação e de Direitos Humanos do Senado, especialistas reforçaram que é preciso pensar numa educação que leve em conta a dignidade humana e o direito do outro como passos fundamentais para o combate da violência entre jovens e adolescentes nas escolas. Muitos direitos garantidos pela Declaração Universal de Direitos Humanos e pela Constituição de 1988 permanecem ignorados. Segundo especialistas, pensar em uma educação que leve em conta a defesa da dignidade humana e o reconhecimento do outro como um sujeito de direitos é o primeiro passo para combater a violência nas escolas. A integridade do outro é responsabilidade de cada um de nós e também de todos nós juntos. Durante a audiência conjunta de 4 comissões, Segurança Pública, Constituição e Justiça, de Educação e de Direitos Humanos, participantes destacaram a importância de pensar em uma educação que protege, valorizando as diversidades e escutando os estudantes. A escola precisa ser um espaço de proteção de crianças e adolescentes. A escola não pode ser um espaço em que haja medo de estar lá, né? Muito dessa problemática que cresceu exponencialmente nos últimos anos é consequência das múltiplas violências perpetradas contra crianças e adolescentes todos os dias no nosso país. A classe política e midiática, inclusive, tem se preocupado muito mais com uma economia financeira do governo do que por exemplo, com o superávit primário, do que com a garantia de vida e dignidade das pessoas. O acolhimento dos educadores e a construção de um protocolo nacional para situações de emergência também foram medidas defendidas. Nós, educadores, a gente recebe uma série de obrigações que caem no nosso colo sem que nós tenhamos o preparo para isso. O problema está na fragilidade da relação com os educadores. O problema está na falta de formação dos educadores para lidar com o trauma, para lidar com seus próprios traumas e com os traumas dos alunos. A presença de psicólogos e de assistentes sociais nas redes públicas de educação básica já é exigida por lei, mas, segundo esse psicólogo, ainda há dificuldades na implementação. A primeira é de ordem conceitual. Nós somos reconhecidos como profissionais da saúde. Sim, somos profissionais da saúde,
também, não apenas. Nós somos profissionais da educação, como somos profissionais também da segurança pública, profissionais de outros setores. Quando lá atuamos, porque a psicologia ela é muito complexa e ela está em muitos lugares. Em cada lugar ela leva os seus conhecimentos gerais, mas também trabalha com os conhecimentos específicos daquele campo, daquela área, daquela política. E uma outra dificuldade para a implementação da lei federal é de ordem do financiamento. Que é, então, por não sermos entendidos como profissionais da educação, como é que vamos alocar recursos da educação num serviço que está sendo prestado dentro da educação? Pensar nos jovens, estudantes, professores, funcionários de escolas, pensar... E senadores da oposição criticaram o texto do projeto de lei das fake news durante uma sessão plenária no Senado Federal na semana passada. Já a base governista defende esse texto. Essas práticas de moderação levantam uma série de preocupações. É evidente que seu texto aumenta não só a responsabilidade, mas também o poder dos provedores. Traz ainda o óbvio risco de censura e de violação dos direitos à informação, à liberdade e à expressão e à privacidade dos usuários. Porque é necessário que ela seja escrutinada, amadurecida. Que ela seja debatida para que a sociedade entenda que é necessário, sim, que nós tenhamos um mínimo de regulação, mas sem estrangular o arbítrio e a liberdade de expressão. Tenho minhas queixas, sim, em relação às grandes plataformas. Entendo, sim, que as redes sociais e as grandes plataformas podem ser reguladas, mas não da forma como está sendo feita, assodada. E se esse debate é prejudicado por conta de uma atitude autoritária do governo, querendo coibir a oposição, ainda que essa oposição não esteja aqui no Senado, mas esteja no setor privado, ainda mais dá razão àqueles que temem que o advento do PL 2630, com a criação de um órgão vinculado ao governo para dizer o que é verdade e mentira, seja o início do autoritarismo e da reinstalação da censura do Brasil. Ninguém está querendo combater fake news com esse projeto, que é calar aqueles que discordam da posição do ministro Alexandre de Moraes ou do governo Lula. Não se trata as medidas de calar a boca de ninguém. Qualquer pessoa, qualquer brasileiro, cidadão brasileiro, tenha a sua inscrição verdadeira ou falsa, que é muito comum e as big techs não fiscalizam isso. Gente que se esconde no anonimato, atrás de um apelido mentiroso, para agredir e fazer apologia à violência toda hora e todo dia. A liberdade de expressão não pode ser utilizada como escudo protetivo para a prática de crime. Isso é elementar. Então, essas grandes empresas, elas prestam um serviço de natureza pública, assim como as concessionárias emissoras de TV. Essas concessões, então, elas têm que, sim, ser responsabilizadas. Visualizamos hoje, e que não foi surpresa, foi uma manipulação de fluxo e o uso de propaganda velada em benefício de uma ideia, no caso, contrário ao projeto de lei que vai à votação na Câmara dos Deputados. Ninguém está discutindo a possibilidade da empresa ter ou não opinião, da pessoa ter ou não opinião. O que não se pode tolerar numa república democrática é a opinião velada, oculta como se fosse uma mera funcionalidade de um buscador de notícias, porque é isso que o Google é. Que ele precisa ser debatido à exaustão, porque trata de preservar a nossa democracia, preservar a vontade soberana, baseado em fatos, porque o que está acontecendo no Brasil é que nós vivemos empurrados por narrativas que, na maioria das vezes, não têm nenhuma sustentação factual. E avança no Senado o projeto que institui a mediação como forma de resolver conflitos tributários. A matéria foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos. O colegiado também concordou em ampliar as atividades com direito à aposentadoria especial.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei que estende o direito à aposentadoria especial para profissionais que desenvolvam, por exemplo, atividades que gerem exposição à radiação relacionada à alta voltagem. Também foram incluídos aqueles que fazem vigilância ostensiva e transporte de valores, e os aeronautas que sofram pressão atmosférica anormal. Foi uma agressão a esses trabalhadores não termos aprovado a aposentadoria especial na reforma da Previdência. Portanto, essa é uma correção necessária, fundamental, para que a gente possa devolver a esses trabalhadores o direito à aposentadoria especial pelas condições objetivas que estão submetidas ao exercício da sua atividade profissional. Para ter direito à aposentadoria especial, os trabalhadores vão ter que cumprir requisitos específicos de acordo com cada área. Para valer, o texto ainda tem que ser votado no plenário do Senado e depois vai à Câmara dos Deputados. Decorre de um compromisso assumido há quase 4 anos. E eu me desincumbo disso com sincero desejo de não ter que relatar mais esta matéria que é tão sensível e, sob certos aspectos, delicada. Também foi aprovado o projeto do senador Rodrigo Pacheco, que institui a mediação como forma de resolver conflitos tributários, administrativos ou judiciais com a Fazenda Pública. Entendemos que o PL é meritório, irá somar-se como método de solução de conflitos à transação tributária atualmente em vigor. São medidas essenciais para desafogar o judiciário, que tem no processo de execução fiscal seu grande gargalo. Essa espécie de contencioso representa aproximadamente 35% do total de casos pendentes e 65% das execuções pendentes no judiciário. Mais sintomático ainda é que a taxa de congestionamento de execuções fiscais em 2021 foi de 90%, ou seja, de cada 100 processos de execução fiscal que tramitaram em 21, apenas 10 foram baixados. Cada vez mais essa excessiva litigiosidade tributária, tanto administrativa como judicial, tem impactado não só a previsibilidade da arrecadação e as contas públicas, mas igualmente gerado custos muito grandes de tramitação desses processos. E a mediação tributária, à medida em que se busca encontrar soluções consensuais para essas questões, acaba sendo a melhor saída. A matéria segue para a Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou também um requerimento para a realização de audiência pública no dia 23 de maio sobre o projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2027 as desonerações sobre a folha de pagamento das empresas importadoras. A intenção é votar o projeto na comissão ainda em maio. Eu acho que é importante ouvir o governo, através do Ministério da Fazenda, um representante do setor produtivo e um representante das centrais sindicais da classe trabalhadora que apoia o projeto. Comigo, com esses três convites, eu acho que o setor produtivo, governo e classe trabalhadora, até porque a desoneração da folha é um projeto de ganha-ganha. Ele é bom para quem trabalha, ele é bom para quem produz e é bom até para o governo, apesar de muitas vezes o governo não desconfiar disso. Eu vou apressar para entregar esse relatório até o dia 22. E quem tem filhos sabe que encontrar um lugar para deixá-los à vontade, brincando e ao mesmo tempo na segurança da supervisão de um adulto, basicamente isso é possível em ambientes privados. Aqui em Fortaleza, o espaço virou referência na recepção e no atendimento dos pequenos, agradando também os adultos pela estrutura e pela proposta lúdica. Para a brincadeira começar, os pés precisam estar livres. A regra é ficar descalço. Assim você se aproxima do ambiente. Já virou quase rotina para a dona Mônica. A neta Sofia, de 4 anos, praticamente todas as tardes pede para se divertir nesses brinquedos. A Sofia é cliente todo dia. É tanto que nós somos as 2 pessoas mais conhecidas desse parque.
que ela adora brincar com vovó e a vovó ama brincar com ela. Brinca em tudo, pula-pula, e brinca de escorregador, brinca de casinha, de lanchonete, de sorvete, brinca na cabana, adora essa cabana ela, que ela faz a fantasia dela, né? E pega as bonecas, a Elsa, a Rapunzel, a raposa, e faz a fantasia dela, e eu entro na fantasia com ela para satisfazer a ela e a mim também, né? Que eu adoro, certo? Que a coisa mais importante para a gente é uma criança feliz. O ambiente fica no piso L3 do Shopping Del Passeio. Há quase um ano, Celina é a proprietária da galeria. Desde que assumiu o empreendimento, ela resolveu dar nova identidade visual e física para o espaço. Tenho a minha expertise de arquiteta e a minha vontade de mãe mesmo, tudo que eu desejava para os meus filhos. E combinei aqui dentro, fazendo essa mistura diferente de brincar, né? Um espaço inusitado para o que a gente já tem nos shoppings aqui da cidade. A gente traz a proposta de estimular cada vez mais a interação das crianças, que a gente vivenciou agora uma fase das crianças mais isoladas, né? Sem tanta interação. Então, quando entram aqui, a ideia é interagir, brincar livre, correr e aproveitar ao máximo. Pula-pula, escorregador e casinha de bonecas animam a garotada. O espaço é inclusivo e tem profissionais preparados para que todas as crianças aproveitem o máximo da galeria. Além da demanda de quem passa no shopping, a galeria também se volta para eventos e oficinas. Sempre tem festinha no final do dia, né? Então, assim, de segunda a domingo a gente tem festinha no final do dia. Mas nos horários de contraturno, por exemplo, de 2 às 5, a gente sempre tem atividades extras. A gente estimula as crianças a brincarem nas oficinas, né? A gente tem área de leitura, então as recreadoras sentam, estimulam a leitura também, né? Então, além do brincar livre, né, tem a parte do faz de conta, que elas brincam também, estimulando essa parte da ludicidade. Os 600 metros quadrados, só aqui na parte de baixo, dão conta que o tamanho da galeria é voltado para atender as crianças de uma forma muito personalizada. A ideia é ser confortável, recriando um espaço a céu aberto, mesmo estando em um ambiente fechado de shopping. A música ambiente, calma e agradável, é relaxante, como uma massagem nos adultos. A intenção daqui para frente é que, aos poucos, o sucesso do espaço promova mais engajamento para essa proposta de negócio. Existe essa vontade latente, né, de expandir, mas eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez, porque eu quero que tudo fique ainda mais redondinho, mais perfeito, para a gente poder dar um outro passo, porque para mim não faz sentido a gente expandir e não manter a qualidade que a gente quer oferecer, né? De acordo com a superintendência do shopping, projetos como o da galeria casam com a renovação comercialmente praticada desde 2019. O shopping tem tido uma dinâmica muito boa, tá? Nós saímos da pandemia, como todos os demais, e a gente vem trabalhando fortemente para colocar novas operações. Então, a nossa meta é ter um volume de inaugurações de operações de moda, né, e de gastronomia até o final do ano, né, porque são, como eu falei, o nosso metro quadrado é um metro quadrado muito desafiador para você conseguir acolher algum tipo de operações, né, e sempre investindo, né, no bem-estar, na convivência dos clientes aqui dentro. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.